Bom dia, meus irmãos. Estou aqui para convidar vocês para mais uma aula do SEC, aqui com os profetas. Hoje nós iremos falar sobre o profeta Miqueias. Convido vocês para participar conosco aí e vamos aprender um pouquinho, da palavra de Miqueias hoje. Lembrando também que temos o irmão Renato também, com o Novo Testamento, dando continuidade aos estudos lá. Participe também com o Renato lá. Dá para você assistir as duas aulas, É só dividir um pouquinho o tempo, assista as duas aulas e você vai ser grandemente acrescido no seu conhecimento da Bíblia. Venham todos então, vamos para a aula? Meus irmãos, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para podermos dar continuidade ao nosso estudo do livro dos profetas. Hoje nós iremos falar sobre o livro de Miqueias. Só que antes de adentrarmos o livro, nós iremos pedir a Deus que venha, através do Teu Espírito Santo, nos esclarecer, nos encher e trazer a Tua palavra para que possamos entender esse livro. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Pai, por mais esse dia em nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Mesmo não tendo merecido, o Senhor tem feito cada vez mais, ó Pai, e por isso te agradeço. Neste momento eu estou aqui, ó Pai, peço, ó Pai, que me esvazie enquanto homem físico, ó Pai, mas que Teu Espírito Santo venha sobre mim, ó Pai, e possa, ó Pai, falar, não só a mim, mas a todos os meus irmãos que irão assistir essa aula, ó Pai, sobre esse conteúdo que o Senhor quer nos falar hoje, ó Pai, sobre o livro de Miqueias, Pai. Te agradeço, porque eu sei que o Senhor irá fazer, ó Pai, tudo aquilo que necessitamos e tudo aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, sobre a Tua palavra hoje, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por cada pessoa, cada família que está sendo representada por essa pessoa que irá ouvir, ó Pai, essa palavra, ó Pai. Te agradeço também pela nossa liderança, pelo nosso pastor, ó Pai, e por tudo, ó Pai, que o Senhor já tem feito, preparado, pois sei que sempre será o melhor para todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bom, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos, então nós estamos entrando no livro do profeta Miqueias. Miqueias era morastita, ele era de Morasete, uma cidade que ficava mais ou menos 40 quilômetros de Jerusalém, Segundo a palavra, ele fala aqui logo no início, do livro dele, ele fala: a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Morasete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Visão que ele teve acerca de Samaria e Jerusalém, Então ele abre o livro, falando sobre as visões que ele teve. Logo no início fala: ouçam todos os povos, ou seja, é para todos os povos, Prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam, o Senhor já está saindo de sua habitação. Ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem, como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgado pelas águas que descem veloz em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é a Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei Samaria um monte entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Acharei as suas pedras no vale e porei a descoberta os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as suas imagens, visto que o que ele ajuntou, tal como um ganho de prostituição, como salário de prostituição, tornará a ser usado. Então aqui Deus, ele próprio virá e exercerá seu julgamento sobre a terra, sobre Jerusalém, sobre Samaria, Aquilo que ele chama de altares idólatras, locais em que o povo de Deus fez pior
do que o gentio, porque o povo de Deus conhecia a tua palavra e mesmo assim eles foram iníquos. Aqui há um juízo a toda a Israel e a Jerusalém. Na abertura aqui da nossa lição, né, ele fala assim, Miqueias em uma sentença, né? Entre o anúncio, julgamento e consolo, Miqueias ensina o amor de Deus por seu povo e a maneira correta de agradar a Deus. A gente fala sobre o julgamento, né, de Jerusalém e Samaria, sobre a restauração também, fala sobre arrependimento. Então em Miqueias 1 e 2, basicamente o profeta fala sobre o julgamento, condenação sobre Jerusalém e Samaria. No capítulo 3 a 5 a gente vai falar sobre restauração, né, julgamento dos líderes, profetas, sacerdotes, príncipes, mas também nós vamos falar sobre esperança. Em 6 e 7 ele fala sobre arrependimento, que é a corrupção de Israel e a misericórdia de Deus, né? Apesar do povo ser idólatra, apesar do povo estar em iniquidade, mesmo assim Deus deseja restaurar o seu povo. Então, o livro ele começa falando sobre a condenação do povo, né, de Israel, Jerusalém, Samaria, e ele prossegue sempre clamando por arrependimento ao povo, que o povo se arrependa e volte para Deus. A gente pouco sabe sobre Miqueias, não tem, os livros não falam, não dá assim um detalhamento sobre a vida de Miqueias. As únicas informações que o livro dão é o nome dele, que significa, né, quem é como Deus, né? Provavelmente era um subterfúgio de Miguel, né, que é aquele que é parecido com Deus. Então Miqueias significa quem é como Deus. Então a sua origem, como eu já falei, era moractita, isto é, ele era oriundo de Moresec, pequena aldeia, né? Ou seja, ele vinha de um local humilde, ele era alguém que conhecia a realidade do povo, alguém que convivia com o povo e sabia o que acontecia no meio do povo mais humilde. Então especula-se que o pai de Miqueias, que não é mencionado, por causa da sua origem humilde, então o pai dele não é mencionado, normalmente você fala fulano de tal, filho de Cicrano, né? Então aqui nem é mencionado quem é o pai dele. Isso prova a sua origem humilde, né? Então, por conta, soma-se a isto a preocupação do profeta com as pessoas mais pobres de Israel, né? Tudo leva à construção da imagem de Miqueias como um profeta do povo. Lembrando aqui, Miqueias, ele prega no mesmo período em que Isaías e Oséias. Então, ele prega não só para Judá, mas também para Israel. Oséias é encaminhado para Israel e Isaías está em Jerusalém. Isaías teria a sua origem um pouco mais nobre, era de uma família rica, de uma família nobre. Então ele estava lá na cidade, tinha um conhecimento mais refinado, né? E ele então prega para Jerusalém. Oséias foi, apesar de ter nascido em Judá, é enviado, né, a pregar em Israel. E aqui nós temos então Miqueias. Miqueias ele prega ao povo humilde, não só de Israel, mas também o povo de Judá. Porque ambos estão em iniquidade, têm a aparência como os irmãos gêmeos, né? Estão em corrupção, em indecência, idolatria. Tudo isso está invadindo, não só invadiu Israel, como está também invadindo Judá. E ao longo do seu livro ele vai denunciar tudo isso. Miqueias, em uma mensagem, anuncia julgamento, destruição, assim como esperança também. Sua profecia soa como alerta a Israel, pois o livro é marcado pelo verbo ouvir, que convoca o povo a escutar a mensagem do Senhor. Observe como cada aparição do verbo abre uma nova pregação do profeta. Quando a gente vai em Miqueias 1:2, ele fala, ouvi todos os povos. Em 3:1, ele pronuncia, ouvi
cabeças, ou seja, líderes de Jacó. Miqueias 3:9, ele diz: ouvi, cabeça, líder de Jacó novamente. Em Miqueias 6:1 ele fala: ouvi agora o que diz o Senhor. Em 6:2 ele fala: ouvi, montes. E em 6:9 ele fala: ouvi, ó tribos. Quando ele insere esse verbo, ele quer que isso chame a atenção do povo, das pessoas, que elas passem a escutar, a ouvir, a entender que Deus deseja restauração. Ele denuncia o pecado no intuito de que o povo se arrependa e volte para Deus. Só que, infelizmente, o povo estava numa deterioração moral tão grande que já não tinha mais retorno. Então, o povo já estava condenado. Apesar disso, Miqueias ainda prega a restauração, prega a esperança para aqueles que se mantiverem ainda fiel a Deus. Continuando no livro, ele fala a influência de Miqueias. O profeta Miqueias provavelmente tinha profetizado em Jerusalém, e as suas influências podem ser vistas sobretudo nas citações das suas palavras pelo ancião lá em Jeremias. Quando Jeremias é preso, e levado ao templo, o livro de Miqueias é citado tanto no Antigo como no Novo, aqui nessa parte, lá em Jeremias 26, 17 a 19. Vamos lá em Jeremias? Vamos aqui em Jeremias dar uma olhada aqui o que é falado nesse momento, 26, 17 a 19, A palavra então diz: alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a todas as assembleias do povo: Miqueias de Moreseque profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo que todo o povo de Judá, assim diz o Senhor dos exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo um monte coberto de mato. Acaso Ezequias em Judá, ou alguém do povo de Judá, o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciou contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Então aqui os anciãos do povo lembram o quê? Que como Ezequias poupou a vida de Miqueias, mesmo ele tendo profetizado contra Israel, contra seus interesses, o povo aqui estava querendo matar Jeremias, e então ele se levanta e fala: olha, não vamos matar esse homem, é um profeta de Deus, se o matarmos, virá uma condenação ainda maior sobre nós. Então Miqueias é citado aqui no Antigo Testamento, e ele também é citado lá no Novo Testamento. Se a gente for ver lá, em Mateus 2, 5, 6, a gente fala sobre os magos se fundamentaram em Miqueias para encontrar Jesus. Mateus 2, 5 a 6, o que fala? Vamos lá. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos ler a Bíblia. Então, Mateus 2, 5 a 6, E eles responderam, vamos voltar um pouquinho mais. Logo no início aqui do 2, a visita dos magos, Depois Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os seus chefes sacerdotes, o povo e os mestres da lei, perguntaram onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel e o meu povo.
Então aqui é usado a profecia de Miqueias. Está lá em 5:2. Miqueias 5:2 está essa mesma profecia. Quando a gente vai também em Mateus 10, 35 a 36, Jesus também cita Miqueias. Então Mateus 10, 35 a 36, ele fala, vamos no 34, não pense que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem serão a sua própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então aqui Jesus está citando o livro de Miqueias também. Se a gente falar em Miqueias 7:6, né? O que é dito em Miqueias 7:6? Voltando aqui em Miqueias. Então Miqueias, capítulo 7, versículo 6, ele fala aqui: pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Então aqui Jesus citando Miqueias fala, aquele que ama mais a sua mãe, o seu pai, o seu filho, ou outra coisa do que a mim, não é digno de mim. Pois aquele que é digno de mim faz a minha vontade, não a sua vontade. Às vezes a vontade do homem, ela vai em direção oposta à vontade de Deus. Às vezes devemos tomar cuidado com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós pomos como objetivo em nossa vida. Miqueias nos alerta sobre isso. Que o nosso único objetivo deve ser Deus. Mirar em Deus, mirar em Cristo e pôr a nossa bússola na direção de Cristo, a nossa vida em direção a Cristo. Continuando aqui, vamos falar sobre as doutrinas, né, que são faladas aqui em Miqueias. Né? Santidade pessoal. O livro de Miqueias é iniciado com a terrível descida do Senhor à terra, que sai do seu lugar santo até os montes, e até os montes se derretem, né, quando ele desce. Né? Então a razão dessa presença devastadora de Deus é o pecado. Né? Aquela nação de homens que eram escravos, foram libertos, receberam a terra como promessa, fincaram ali a sua tenda, montaram ali a sua nação, o seu povo ali cresceu, frutificou. Aquele povo já não venerava mais a Deus, estava venerando outros deuses, deixaram Deus de lado e começaram a praticar corrupção, iniquidade, prostituição, idolatria, e tudo isso Deus vai então observando, vendo, e chega um momento em que Deus decide julgar o seu povo. E esse povo então voltará, esse povo enfrentará não só a morte, e aqueles que sobreviverem enfrentarão o cativeiro, voltarão a ser escravos. Aqui é uma analogia, né, ao pecado, né, porque nós somos escravos do pecado. E às vezes Deus vem e nos liberta desse pecado. E mesmo assim, a gente pega e às vezes fica apegado ao pecado e deseja retornar ao pecado do qual nós fomos libertos. Porque nós somos escravos. Deus deseja nos libertar, mas a carne deseja que nós permaneçamos como escravos dos nossos desejos, dos nossos pecados. Então devemos estar sempre atentos. Né? A presença do Senhor se torna
tão terrível aqui, né, como fala aqui, né, no início do livro de Miqueias, né, pois como mostra o livro de Miqueias, o pecado está disseminado no mais íntimo do povo, que não tem limite para saciar seus desejos. A resposta a Miqueias é tal questão se encontra no versículo-chave do livro, em seu parágrafo, Miqueias 6, de 6 a 8. A santidade pessoal se mostra como que realmente agrada a Deus, acima das tradições e rituais religiosos, né? O caminho declarado por Deus passa pela prática da justiça, pelo amor, misericórdia, pela humildade. Se a gente for ver aqui em Miqueias 6, 8, 6, de 6 a 8, o que ele fala aqui? Como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocausto de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão? O fruto do meu corpo por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o Senhor exige, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus deseja, você pratique justiça, ame a fidelidade, seja fiel a Deus, e ande humildemente com Deus. Então, aqui nós vemos também que, se a gente for lá no Novo Testamento e compararmos quando pedem a Jesus, né, que faça um resumo dos mandamentos, que fala: amarás a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então a gente pode fazer uma comparação aqui de Miqueias 6:8 com o resumo da lei, né? Tudo que Deus quer, obediência, fidelidade. Deus deseja que nós pratiquemos justiça, que sejamos justos com o nosso irmão, que amemos o nosso irmão, que sejamos humildes, não nos exaltando diariamente, não idolatrando a nossa própria imagem, né? Às vezes a gente tem essa prática de, ainda mais no dia de hoje, de ficarmos toda hora postando foto nossa, de ficarmos falando sobre nós mesmos, né? Nos exaltando, quando na realidade, por dentro, não somos nada daquilo. Então Deus exige santidade, ele fala: seja humilde, pratique justiça, ame a fidelidade, seja fiel. Às vezes, na sociedade que nós vivemos, esse tipo de situação é difícil para a gente entender, porque a gente olha para o lado e só vê corrupção, olha para o lado e só vê pessoas querendo levar vantagem, olha para o lado e vê as pessoas roubando descaradamente. Então, aqui, o que acontecia naquele período, lá em Judá e Israel, é mais ou menos o que nós vivemos hoje: corrupção, o rico massacrando o pobre, o governo tirando do mais pobre para o dar para o mais rico. Até os profetas, eles só profetizavam para aqueles que tinham condições de pagar para que eles os atendessem. E eles só profetizavam aquilo que eles desejavam ouvir. Então, o nível de corrupção moral, ele atingiu a todas as esferas, né, da liderança do povo. Governo, homens de negócio, profetas, os generais, né, do exército, todos estavam envolvidos em corrupção, idolatria, prostituição, e tudo isso, todas essas coisas são apontadas no livro de Miqueias, né? Como eu já falei, ele era homem do povo, tinha vindo do meio do povo, então ele conhecia a realidade. Moresete era uma cidade que ficava praticamente na divisa com a Filistia. Então, você tinha que ter ali todo um aparato de soldados, de homens que pudessem guardar as fronteiras do país, né? Então, para poder pagar essas pessoas, o que acontecia? Muitas vezes eram tiradas terras de alguns pobres, né, de alguns agricultores pobres,
e dado a esses homens, né, em troca da proteção. Então, às vezes, ele sabia, ele reconhecia exatamente o que acontecia. Quando alguém, pouco após, precisava de um julgamento, precisava ir na lei, né, através da justiça, né, essa justiça não funcionava. Ela só funcionava à base do dinheiro. O rico conseguia sempre ser agraciado com a justiça, vamos dizer assim, né? E sempre ganhava as ações e os pobres sempre perdiam, porque o dinheiro ia em primeiro lugar para aqueles homens. Continuando no livro, né? O Miqueias também fala muito sobre responsabilidade social. Se a gente for comparar aqui, a gente pode, lá no livro de Amós também, a gente ouviu falar muito sobre a questão da justiça social, né? Amós, assim como Miqueias, também era um homem do povo. O Amós ainda, ele ainda dizia que ele era boieiro, que ele era catador de figos, né? Que era cuidador de rebanhos, era um homem mesmo da terra. Então, tanto Amós quanto Miqueias conhecem exatamente a realidade do povo, sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então, em decorrência do destaque individual da mensagem de Miqueias, que traz o profeta do povo, mostra que a justiça social e a responsabilidade também do indivíduo, né? A responsabilidade social somos de todos nós. Não é só do governo, não é só de uma determinada autoridade, nós também somos responsáveis pela justiça social também. Se ela ocorre, é porque nós permitimos, às vezes. Às vezes nós deixamos, né? Nós passamos que nem aquele animal arriado, né? Só olhamos aqui, né? Na nossa frente. Não enxergamos o que acontece ao nosso redor, né? Então, às vezes as coisas acontecem e nós fingimos que não vimos. Miqueias, ele não faz isso. Ele denuncia, né? Então, ao longo de sua profecia, vemos sinais de corrupção de líderes, profetas e sacerdotes, violando algumas leis de manutenção da justiça social em prol do indivíduo. Algumas dessas leis, elas faziam parte da Torá, né? A Torá previa que não se poderia tirar terra, mesmo que o indivíduo tivesse uma dívida muito grande, mesmo que estivesse endividado. Não se podia tirar a terra do homem, porque era seu único meio de subsistência. Se você tirava, você estava condenando a morte. Mesmo assim, as autoridades tiravam terra dos mais pobres para dar para os mais ricos, para dar para aqueles a quem eles queriam agradar. Então, Miqueias, ele aponta esse tipo de situação. Aqui Miqueias também, lá no capítulo 3, ele fala sobre que as autoridades aceitam suborno, como já falei, né? As autoridades aceitavam suborno para poder julgar determinadas ações e dar ganho àquele que tinha mais dinheiro para poder bancar. Então aí a questão, né? Aproveitam-se das viúvas e dos órfãos, roubam e desapropriam injustamente, como eu já falei, a questão da terra, né? Tirar a terra das pessoas mais pobres para poder dar àqueles que precisavam ser agradados. Enganam e são injustos. A responsabilidade social é apresentada como uma questão individual de Miqueias, né? Isso se resume em Miqueias 7, de 1 a 6. Vamos lá, 7, de 1 a 6, o que fala, né? Perdão. A desgraça de Israel, né? Que desgraça a minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país. Não há justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão como uma armadilha, com as suas mãos prontas para fazer o mal. O governo exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinheiro, e o mais correto é o pior que uma cerca de espinhos.
Chegou o dia anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Agora reinará confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aquela que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Olha como era terrível, né? A questão da corrupção, da iniquidade no povo. Filho enganando o próprio pai, a nora enganando a sogra. Pessoas que, teoricamente, teriam a nossa confiança, aquelas que mais nos traíam. Se nós transportarmos para o dia de hoje, será que é tão diferente? Será que o nosso governo é tão correto quanto deveria ser? Os nossos líderes são tão corretos no momento em que vivemos? Talvez não. Mas cabe a Deus, e Deus julgará aqueles que estão cometendo injustiça. Nós devemos fazer a nossa parte. Devemos orar para que tenhamos homens justos liderando o nosso país. Devemos orar para que pessoas justas possam ser nossos juízes. Devemos orar para que Deus venha e traga justiça. Que Deus venha e faça a sua justiça. Miqueias, ele continua aqui em seu livro, né? E fala sobre, a gente vai falar sobre a principal relação entre Miqueias e o Novo Testamento, é a profecia do nascimento do rei messiânico em Belém, né? Miqueias 5:2. Miqueias 5, versículo 2, o que ele fala? Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os cães de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então, essa profecia, ela se cumpre no início do Novo Testamento com o nascimento de Cristo. Então, é o que fala da terra de Davi, sinalizando sua descendência real e o cumprimento das alianças davídicas, então nasce Cristo, né? Como já dito, essa profecia foi citada pelos sacerdotes e escribas como o lugar do nascimento do Messias, lá como eu falei, né, com a chegada dos magos em Jerusalém. Então, Herodes então reúne, né, os seus sábios, os homens, e perguntam: de onde vai nascer esse rei? Da onde virá esse rei? O que diz a palavra, né? O que as escrituras nos falam, né? Então, Mateus 2, 4 a 6, ele fala lá, Mateus, voltando de novo, Mateus 2, 4 a 6, só para a gente frisar bem que a profecia falou, né? Tendo reunido todos os chefes sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhe onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então a gente vê que Miqueias, ele profetiza sobre a vinda do Messias, ele profetiza sobre o rei verdadeiro que virá e trará justiça ao seu povo. Então aqui ele está no contexto, né, dos últimos dias, profetizando, né, como é que a partir do capítulo 4 ele começa as suas profecias sobre os últimos dias. As palavras de Miqueias acerca de um santuário estabelecido sobre um monte, onde reina o Messias em glória, tem respaldado na visão do apóstolo João, também Apocalipse 21, 10 a 22. Apocalipse 21, 10 a 22. Vamos lá também ler. Logo no finalzinho da Bíblia, se você chegar, está na dúvida, vai no finalzinho. Apocalipse vai até o capítulo 22. Esse é um capítulo antes, 21, 10 a 22.
10 a 22, ele fala assim: ele me levou no Espírito a um grande alto monte e me mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes dos 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, as suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e largura e altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. Os fundamentos do muro da cidade eram ornamentos com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisópraso, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita com uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. A mesma visão de João, Miqueias, aqui nos fala, né? Que um santuário, Miqueias, então, ele fala assim: um santuário estabelecido sobre um monte, onde reina o Messias em glória. Tem respaldo, né, aqui em João, então. A relação entre Miqueias e o Novo Testamento não apenas traz luz à revelação do Segundo Testamento, como também enfatiza e valoriza, né, a mensagem do próprio livro de Miqueias. Considerar, né, que diante do julgamento apresentado por Miqueias, o destaque do Novo Testamento foi a solução de Deus para a reconciliação e restauração por meio do Messias, nos leva ao foco desse livro profético, né, que é o triunfo da esperança, né? No finalzinho do livro 6 e 7, né, a gente pode comparar a um homem que está em total desespero, aquele homem que foi abandonado, e ele então agora clama a Deus com misericórdia, né? E ele tem a sua esperança fundamentada em Deus, porque Deus é justo e ele cumpre a sua promessa. E ele havia dito a Abraão que o seu povo seria incontável, que o seu povo teria sempre um descendente reinando sobre Israel. Então, esse homem tem esperança. Miqueias tem esperança também. Ele não só aponta o pecado, ele pede arrependimento, pede por reconciliação, aponta que haverá restauração. Miqueias, no início do livro dele, fala sobre Samaria. Samaria, logo após, seria dominada pela Assíria. Os assírios viriam e acabariam com Samaria. E logo atrás viria a Babilônia. Babilônia viria, tomaria Israel e depois viria também sobre Judá. No meio disso, depois da tomada da Síria, a gente tem também uma passagem sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele teve arrependimento, ele passou por arrependimento. Ele e o Isaías clamaram a Deus quando Senaqueribe, né, rumou para Jerusalém,
Deus teve misericórdia, poupou seu povo naquele momento, enviou um anjo, exterminou 185 mil soldados naquele dia. E Jerusalém então foi salva naquele dia porque houve arrependimento, aqui junto com o Isaías. Os dois clamaram e Deus então teve misericórdia. Ezequias então prostrou diante de Deus, pediu perdão e Deus então afastou sua ira. Só que o povo continuou. Depois disso, o povo ainda continuou iníquo. Então veio Babilônia, tomou Israel e depois tomou Judá, Jerusalém, foi junto. O povo foi levado para o cativeiro, mas havia a esperança que esse povo que foi levado para o cativeiro, ele retornaria no futuro, restauraria Jerusalém e Israel, né? Então o seu povo tinha esperança também. Apesar do julgamento, havia ainda a esperança que Deus cumpriria a tua palavra. Então, na conclusão do livro que nós temos, no livro de Miqueias, Deus repreende e consola as pessoas de Judá, apelando a que obedeçam a sua vontade, né? A vontade de Deus é que o povo se arrependa dos seus pecados, peça perdão, para que Deus possa então afastar o seu julgamento. Concluindo então o livro, né, de Miqueias, né? No livro de Miqueias, Deus repreende e consola as pessoas de Judá, apelando para que obedeçam a sua vontade, né? Deus desejava que o povo se arrependesse, só que infelizmente o povo já estava num estado de deterioração moral, que eles já não tinham mais o desejo de retornar para Deus. Então, Deus exerce o seu julgamento para que o povo possa, então, ser admoestado. Parte do povo morre e uma parte é levada para o cativeiro na Babilônia. E esse remanescente que foi para a Babilônia, mais tarde retornaria e restauraria as muralhas de Jerusalém, levantaria de novo, né, a cidade e retornaria então Israel, né? Então o tema central do livro está resumido no versículo 8 do capítulo 6, como a gente já falou, né? 8, 6, no versículo 8 do capítulo 6, o que ele fala, né? Ele mostrou a você, homem, o que é bom, o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a fidelidade e ande em humildade com o seu Deus. Foi aquilo que eu falei, né? Esse versículo ele se casa lá com o resumo da lei. Quando eu pergunto a Jesus, qual é o resumo da lei, mestre? Ele fala: ame ao seu Deus com todo o teu coração e a teu próximo como a ti mesmo. Então aqui nós vemos que há a necessidade de arrependimento, há a necessidade de que nós amemos a Deus acima de tudo e que mostremos também amor pelo nosso próprio como a nós mesmos. Aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós, façamos pelo nosso irmão. Miqueias, ele nos traz então uma palavra de arrependimento. Ele fala sobre a questão do pecado, mas ele mostra também o caminho para que possamos nos arrepender e nos reconciliar com Deus. Lembre-se disso, meu irmão. Deus ama o seu povo. Ele não quer nos destruir. Ele quer que nós nos rendamos a Ele, que nós deixemos de praticar o mal, que nós deixemos o pecado, confessemos a Ele o nosso arrependimento e Ele nos restaurará. Deus o abençoe. E hoje, agora vamos orar novamente, para podermos encerrar mais esse capítulo do livro de Profetas. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor pôde nos falar, ó Pai, sobre aquilo que o Senhor desejava, ó Pai. Te peço novamente por cada um que irá ouvir essa pregação, ó Pai, essa palavra, esse estudo, que o Senhor esteja visitando e realizando a tua vontade, ó Pai. Sei que ela é agradável, Pai. Sei que essa é fiel, o Senhor é fiel ao teu povo, Pai.
E te peço, ó Pai, que possamos, ó Pai, estar cada vez mais sedentos, ó Pai, de encontrar-nos contigo e ouvirmos da Tua palavra, Pai. Te agradeço, ó Pai, por tudo, ó Pai, pela nossa liderança, pelo nosso pastor, por todos aqueles, ó Pai, que congregam conosco, Pai. Visita cada um e realiza, ó Pai, a Tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.